Bom dia a todos. Hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente. Não é sobre nenhum destino especificamente. Na verdade, é uma explicação de uma coisa que poucos conhecem. A diferença entre escala, conexão e stopover. Vamos começar pelo mais simples, escala. Então, imaginemos que você vá para uma cidade que ou o voo direto é muito caro, ou não exista voo direto, que você é obrigado a parar em alguma cidade antes, em algum outro aeroporto, para dali seguir viagem para o destino final. Então, esse voo chama-se escala. Na parada intermediária, você não sai da aeronave. O avião vai para solo, abre as portas, tem gente que desembarca nessa cidade primeira, né, no primeiro aeroporto. Tem gente que entra, embarca nesse lugar onde vocês estão parados. E depois de meia hora, uma hora, o voo decola e segue viagem para o destino final. Essa é a escala. Muito simples, né? Não tem grandes segredos. Conexão. É importante sempre que você pegar um voo que não é direto, se informar se esse voo tem uma parada como escala ou uma parada como conexão. Por quê? Na conexão sempre tem troca de aeronave. Então vou dar um exemplo. Imagina que a gente vai de São Paulo para Petrolina. Se você fecha, por exemplo, com a Gol, os dois trechos, você voa São Paulo, Recife, depois você para, troca de avião e vai de Recife para Petrolina. Algumas coisas importantes sobre conexão. Primeiro, voos nacionais dentro do Brasil. Se você faz uma viagem que depende de uma parada intermediária, o ideal é sempre comprar os dois trechos com a mesma companhia. Por quê? Porque se o primeiro trecho atrasa, acontece algum problema com ele, o primeiro voo é cancelado, o primeiro trecho tem algum problema, a aeronave tá com problema, vocês tiveram que ser alocados num outro voo mais tarde, a própria companhia se responsabiliza pelo seu embarque no segundo trecho, sendo no mesmo dia ou não, porque o problema foi ela que causou. Então, o ideal é sempre que não houver voo direto para a cidade onde você vai, ou se o voo direto for muito caro e você optar por um voo com conexão, que esses dois trechos sejam emitidos com a mesma companhia. Por quê? Porque se você emite com companhias diferentes e acontece algum problema no primeiro trecho e você, por acaso, perde o segundo voo, a companhia do primeiro trecho não tem nada com isso, ela atrasou, mas você comprou só um trecho com ela. O segundo trecho, que é com outra companhia, é um problema seu. Você perdeu a passagem do segundo trecho e você vai ter que pagar uma nova ou pagar uma remarcação. Então, o ideal é fechar com as dois trechos ou mais com a mesma companhia. Vou até contar para vocês uma experiência bastante desagradável que eu tive numa viagem a trabalho. Eu tinha que ir a Petrolina, justamente, e só existe um voo para ir para Petrolina, que ele sai, se não me engano, 5 e pouco de Recife, chega lá 6 e pouquinho, e um único, da tarde, né? E um único voo que volta de lá às 7h40 da manhã. Eu tinha um compromisso às 9 e pouco, no dia seguinte. Pensei comigo, não vou sair cedinho. Eu queria ver com a mesma companhia, né? Para justamente não ter nenhum problema. Falei, eu não vou sair cedinho de Congonhas às 9, ficar 5 horas em conexão em Recife, parada, plantada, esperando o segundo voo, para embarcar final do dia. Eu vou perder o dia inteiro em viagem e eu preciso trabalhar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um trecho com uma companhia mais tarde, saindo de Congonhas, e o segundo trecho é o voo que voa Recife Petrolina mesmo, que é o único voo do dia. Bárbaro, até aí tudo bem, aqui em São Paulo tava um sol lindo. Fui para o aeroporto na hora do almoço, aproveitei a manhã toda trabalhando, tranquila. Embarquei no horário, o voo saiu no horário. Só que, chegando em Recife, estava uma chuva torrencial e o avião não conseguia pousar, estava sem teto. Ficamos 1h30 sobrevoando o aeroporto e eu olhando para o relógio em desespero, porque o meu voo para Petrolina estava se aproximando do horário. Era com uma outra companhia, porque eu quis ganhar tempo trabalhando, então não tinha como fechar com a mesma companhia. E eu tava entrando em desespero, vendo que eu ia perder o segundo voo. Se eu perdesse esse segundo voo, não existe outro voo para Petrolina. Conclusão, quando o avião finalmente conseguiu pousar, eu tinha sentado numa cadeira bem adiante, porque eu sabia que eu tinha que sair rápido.
e coloquei minha bagagem de mão exatamente em cima, né, no compartimento exatamente em cima da minha cabeça. Só que eu não vi que uma pessoa que sentou próximo empurrou a minha mala pro lado e colocou a dela, que era exatamente igual, com as alças viradas para fora. Então, o que aconteceu? Quando o avião parou, eu peguei essa mala, que eu achei que era minha, né? Que tava no lugar onde eu tinha colocado, puxei e saí correndo que nem uma louca. Eu tinha 15 minutos para cruzar o saguão do aeroporto de Recife inteiro, que é enorme, para conseguir embarcar no voo para Petrolina. No letreiro luminoso já constava que o voo de Petrolina estava com o embarque encerrado. Eu cheguei lá, acho que o comissário deve ter ficado com dó, porque eu cheguei numa condição, eu corri muito, muito, muito. Insisti, eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho um compromisso amanhã, era uma audiência, né? Eu falei, eu tenho um compromisso amanhã, às 9h50 da manhã, se eu não pegar esse voo, eu não consigo, eu vou perder a audiência, eu preciso chegar lá, por favor, me deixa entrar, o avião ainda tá aqui em solo, não fechou, não recolheu, né, aquele corredor, o finger, não recolheu o finger, me deixa embarcar, por favor, por favor. Insisti, até que me deixaram entrar. Eu entrei, fechou a porta e o avião foi embora. Quando eu cheguei em Petrolina, peguei minha mala, fui pro aeroporto, fui pro táxi, cheguei no hotel, liguei pra casa pra falar da aventura, né, do horário, do corre-corre. Enquanto eu falava com o pessoal de casa, eu fui abrir minha mala. Coloquei o código no cadeado, não funcionava. Coloquei o código no cadeado, não funcionava. Aí eu fui olhar, a etiquetinha da mala tinha um nome diferente da minha. As duas sem etiqueta de bagagem, sem dizer de quem era, sem dizer de que lugar a pessoa veio. Conclusão, eu peguei 2 voos com companhias diferentes, quase perdi o segundo e não ia ter jeito de resolver, porque não ia ter outro voo pro lugar. Quando finalmente cheguei no hotel, peguei a mala, que não era minha, e não tinha nem como saber aonde a troca foi feita. Se a troca foi feita em Recife, quando eu saí do avião, ou em Petrolina, quando eu desembarquei. Porque eu saí tão rápido de Recife para poder embarcar no segundo voo, que eu simplesmente não percebi e ninguém falou nada. Então, o que eu fiz? Até ligar para o aeroporto de Petrolina, descobri que não foi lá que deram um sinal de bagagem perdida, que era em Recife. A Gol foi muitíssimo gentil de guardar a minha mala, porque a pessoa que pegou a minha percebeu que não era dela, né? Pegou com calma, viu a etiqueta de bagagem estava errada e deixou no aeroporto. Então, eu passei 3 dias lá sem absolutamente nada, nem a pasta da audiência, nada, para na volta conseguir recuperar minha mala na conexão em Recife. Então, o problema de conexão é esse. Você é obrigado a sair do avião. Conexão internacional. Isto é um grande problema que muitas agências cometem esse erro, não avisam os passageiros e são pipinaço. Imagina que você vai de São Paulo para Orlando. Só que o voo direto está muito caro e você opta por fazer uma conexão em Miami. A agência não avisa se é escala ou conexão. Se é escala, você fica no avião, como eu falei no voo nacional, você fica no avião, pessoas saem, pessoas entram, decola de novo, tá tudo certo. Só que internacional não tem escala, né? Se você vem de outro país e entra num outro com uma parada para um segundo destino, você tem que fazer a imigração no primeiro ponto de parada. E aí pegar um voo de conexão. Então, o que acontece? Por exemplo, quem vai de São Paulo para Orlando com uma conexão em Miami, a família tem que descer do aeroporto em Miami, passar pela imigração em Miami, pegar as malas na esteira e reembarcar na conexão para Orlando. Então, 2 coisas, 2 problemas que acontecem é uma dica que eu deixo. Primeiro, faça uma conexão com pelo menos 2, 3 horas de diferença do primeiro para o segundo voo, porque se você depende de uma imigração, se você depende de sair do avião, pegar as malas e reembarcar no segundo trecho, você precisa de tempo para fazer isso. Então, se você faz com um tempo de conexão pequeno, não dá tempo de resolver isso e você acaba perdendo o segundo voo. Segundo problema, numa conexão em que você tem que retirar, por exemplo, em Israel, quando você retira as malas no primeiro trecho, essas malas passam por uma inspeção adicional de segurança, né? Por causa de terrorismo, dos históricos que, lógico, né, que o país tem há tantos anos. Então, é uma inspeção ainda mais longa.
Então, quando vocês forem cotar, não basta, quero chegar logo no destino, então ver o menor tempo de viagem possível. Perguntem ao agente qual é a necessidade de desembarque, se tem que fazer imigração ou não. Lugares que não precisam de visto, você não vai ter esse problema. Mas lugar que precisa de visto, você vai ter que fazer imigração no país, vai ter que passar por vistoria de bagagem para reembarcar. Então tem que tomar esse cuidado, porque internacional é ainda mais problemático. E a última dica, né, que é o que ninguém conhece, que chama stopover. Stopover é o seguinte, imagina que você vai de São Paulo para Maldivas, tá? Você vai embarcar com a Emirates. É um voo muito longo. Todas as companhias permitem que no país de origem das companhias, você desembarque, fique de 24 horas até 5 dias em solo para descansar, para conhecer o lugar e depois reembarque como se você tivesse feito uma conexão no mesmo dia. Você talvez pague uma taxa de embarque a mais, mas não é um custo de voo a mais que você vai pagar. Então, o que acontece? Você desembarca, fica 24 horas ou até 5 dias, se o lugar for interessante para conhecer, passear, e você volta para o avião e termina a viagem para o destino onde você quer. Então, se for uma viagem muito longa, isso é permitido, isso não é cobrado um adicional. Talvez o bilhete saia um pouquinho mais caro do que se fosse uma conexão, mas você ganha muito em descanso, na possibilidade de conhecer o lugar. Então, por exemplo, você quer ir para a Espanha e pegou um voo com a TAP. Você pode parar em Porto ou em Lisboa, conhecer o entorno, ver se é uma viagem que você gostaria de voltar numa outra oportunidade com mais tempo. E depois você reembarca e segue para a Espanha. Ibéria, mesma coisa. Se você quer conhecer qualquer lugar da Europa, você pode parar na Espanha, até 5 dias em solo no máximo, porque mais do que isso considera como segundo trecho, né? Você pode parar em solo, conhece um pouquinho o lugar, descansa um pouco e segue viagem. Viagens para Japão, China, Tailândia, Austrália, são viagens muito longas e cansativas. Então, o interessante é ver se a companhia pela qual você está embarcando permite o stopover no país de origem dela. Se você, por exemplo, está viajando com a Latam para qualquer lugar que não seja o Brasil, certamente ela não vai autorizar stopover. Porque o stopover é autorizado no país da nacionalidade da companhia. Então, como eu falei, né, a Emirates vai autorizar nos Emirados Árabes, a TAP vai autorizar em Portugal, a Ibéria vai autorizar na Espanha, a El Al vai autorizar em Israel. Então, cada companhia no seu país de origem vai autorizar o stopover. Você tem que solicitar isso à companhia, isso não é uma coisa automática, porque se você não solicita, ela considera como uma viagem multitrecho, né? Você compra trechos separados, prevendo X dias em cada lugar parado. Mas se você solicitar o stopover, você não paga mais por isso e você pode aproveitar para descansar, conhecer o lugar e estudar uma futura viagem. Então, hoje era isso, era só um vídeo de explicação de coisas que poucas pessoas conhecem. E essa matéria tá no nosso blog, na página da maisviagens.net.br, na aba Notícias. Se vocês quiserem mais informações, peçam aqui pelo direct, peçam pelo comentário aqui no vídeo que eu mando para vocês, tá bom? Fiquem bem, protejam-se. Logo, logo nós estamos livres para continuar nossa vida normal. Fiquem bem.